possa operar grandiosamente nas nossas vidas, meu Senhor. Nós possamos ser tocados por Tua preciosa palavra. Esta palavra, ao ser ministrada, meu Deus, possa rasgar os nossos corações. Que nós possamos sair daqui hoje, meu Deus, transformados, Jesus Cristo. Por Tua misericórdia, por Tua graça. Alcance cada um dos nossos corações nessa noite. Em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe, irmãos. Amém. Pode se assentar com vontade. Glórias a Deus. Nós temos prosseguimento nessa campanha de cura e libertação. E eu quero repetir hoje algo que eu disse aqui há 3 semanas, quando eu ministrei nessa campanha, que Deus ele não tem interesse de simplesmente te curar de uma enfermidade física e simplesmente te ajudar em alguma determinada situação, determinado problema. O interesse real de Deus é que você seja completamente transformado. Deus, Ele quer que nós sejamos totalmente modificados, que nós nos convertamos efetivamente. Então só tem sentido estarmos num culto de libertação se o nosso desejo é realmente sermos salvos. Querido, você pode ser curado hoje, sair por aquela porta, mas se você não mudar de vida, não adiantará nada. Você pode resolver um problema hoje aqui, Deus pode operar um grande milagre, mas se você não mudar de vida, de nada vai servir. Então, eu quero falar sobre isso hoje. Por gentileza, abram suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 3. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 3. Diz assim a palavra do Senhor, palavras do Senhor Jesus. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Amém? Glória a Deus. Fica à vontade, se assenta. Todos os assuntos que a Bíblia nos ensina, eles todos são extremamente importantes para a nossa salvação. Não há absolutamente nada que a palavra de Deus nos instrua que seja descartável ou sem relevância para o nosso ensinamento. Contudo, existe um tema cujo eu quero tratar hoje, que deve ser encarado por nós com uma seriedade singular. Nós devemos analisar e pensar neste tema de hoje com muito temor e tremor, porque o destino da nossa alma após a morte depende do cumprimento desta ordenança ministrada por Jesus. No verso 3 do capítulo 3 do Evangelho de João, e ele diz para nós, para cada um de nós: digo-lhes a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E antes de dar prosseguimento na proposta deste tema, eu gostaria de fazer uma pequena observação. Em especial hoje, este culto, esta noite, ela é reservada para nós cerrarmos a nossa mente de fazer qualquer tipo de julgamento da vida alheia e olharmos diretamente para a nossa alma. Hoje é uma noite para você não se preocupar com o seu pai, com a sua mãe, com o seu irmão que está pecando, com ninguém. É para você simplesmente olhar para dentro de si e fazer um autoexame sincero, o mais sincero possível. Cristo está às portas e a salvação, ela é individual. Você precisa olhar para você. Você precisa ser transformado. Você precisa estar preparado para subir aos céus. Porque diz a Bíblia que 2 estarão trabalhando no campo.
Apenas um vai subir. 2 estarão deitados numa mesma cama, mas apenas um vai subir, porque a salvação é individual. Então hoje, meu irmão, minha irmã, no que nós vamos falar, você deve simplesmente analisar a si mesmo. Dito isso, meus irmãos, a proposta para hoje é nós, primeiro, analisarmos o que é o novo nascimento. Segundo, nós vamos apresentar a necessidade emergente do novo nascimento. E terceiro, nós vamos expor alguns sinais e evidências do novo nascimento na vida de uma pessoa. Primeiro, então, o que é o novo nascimento? Em poucas palavras, o novo nascimento, preste atenção, o novo nascimento, conforme disse Jesus, é uma mudança sobrenatural no coração e na mente, pela qual um homem e uma mulher passam quando se tornam verdadeiros cristãos. Uma mudança radical na mente e no coração daqueles que se tornaram filhos de Deus. Há uma diferença intransponível entre as pessoas que são cristãs de coração para as pessoas que são cristãs de aparência. E a palavra do Senhor nos ensina que o joio e o trigo, eles crescerão no mesmo ambiente. O joio e o trigo, eles crescerão juntos na mesma igreja. Na mesma rede serão pescados bons peixes e peixes ruins. E nós, a olho nu, não conseguimos discernir quem são os peixes bons ou ruins, ou o joio e o trigo. Mas o nosso Deus, aquele que sonda mentes e corações, aquele que diante dos seus olhos não há nada oculto, Ele, naquele grande dia, vai fazer separação dos que são ovelhas para os que são bodes. Cristo vai fazer separação daqueles que são trigo, daqueles que são joio, daqueles que são bons peixes, para aqueles que são peixes ruins. E nós precisamos estar atentos, porque Deus hoje está sondando cada um dos corações. E Ele está perguntando para cada um: você é trigo ou você é joio? Cristo está passando hoje um raio-x aqui. E Ele está penetrando as nossas almas para identificar aqueles que realmente se tornaram novas criaturas. Em Romanos capítulo 2, versículo 28 e 29, o apóstolo Paulo diz assim: não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é meramente exterior e física. Não, judeu é quem o é interiormente, e circuncisão é operada no coração pelo Espírito e não pela lei escrita. Para estes o louvor não provém dos homens, mas de Deus. Este mesmo princípio, relatado no texto a respeito dos judeus, se aplica para nós evangélicos. Cristão em termos bíblicos é aquele que realmente teve o seu coração e a sua mente efetivamente transformadas pelo Espírito e pela palavra. No cristão segundo as Escrituras, houve em seu interior um verdadeiro milagre de mudança de vida, mudança de opinião, mudança na forma de enxergar as pessoas, mudança no vocabulário, mudança de prioridades, mudança de intenções, mudança de gostos, mudança da essência por completo. O novo nascimento não significa que o nosso eu foi aniquilado, que a nossa individualidade foi destruída. Eu continuo sendo eu, você continua sendo você. O Senhor ainda não extirpa a nossa identidade, a nossa individualidade. Entretanto, a partir do momento em que nós nascemos de novo, uma semente de vida espiritual é implantada em nossas almas e faz crescer dentro de nós uma nova natureza. E a partir do momento em que Deus planta uma nova natureza em nós, a nossa disposição que antes era voltada para as coisas da carne, que antes era voltada simplesmente para as coisas mundanas, agora é voltada para fazer a vontade de Deus. Antes de nascermos de novo, nós éramos completamente insensíveis para os assuntos espirituais. E falar sobre céu e inferno, sobre Satanás e Deus, sobre salvação e condenação,
falar sobre santidade e pecado são temas completamente irrelevantes para aqueles que não nasceram de novo. Se você não nasceu de novo, quando você ouve a palavra, a sua alma fica indiferente, porque somente se incomoda com a palavra aqueles que realmente tiveram um princípio de vida plantado na sua alma. Os que nasceram de novo, eles foram despertados pelo Espírito Santo para entender que existe uma alma que precisa ser entregue aos cuidados do Senhor. Os que nasceram de novo, eles são incomodados pela pregação da palavra e eles se esforçam para obedecê-la. Os que nasceram de novo tiveram seus olhos abertos para enxergar a Cristo como seu Salvador. Tiveram seus ouvidos destampados para ouvirem as instruções divinas por intermédio da Bíblia Sagrada. Aqueles que nasceram de novo tiveram as suas línguas desenroladas para falar daquilo que Deus fez por eles. Tiveram a sua pele espiritual, que antes estava forrada de lepra, para começarem a sentir a presença do Espírito Santo. Enfim, os que nasceram de novo, eles tiveram uma nova criação estabelecida dentro deles. E da mesma forma que lá em Gênesis, Deus criou tudo naquilo que estava sem forma e vazia, Deus fez isso dentro de um verdadeiro cristão. E a primeira coisa que Ele disse quando você nasceu de novo foi: haja luz. Haja luz. Não lute para manter uma aparência. Não se esforce para manter intacto uma falsa vida cristã que não existe, coberta por um traje e uma máscara de religião que escondem a verdade da nossa espiritualidade. Reflita sobre o novo nascimento na sua vida. Não descanse enquanto o Espírito Santo não testificar em você que você nasceu de novo, que você foi transformado. Não saia daqui hoje sem falar: Senhor, toca meu coração. Senhor, desperta minha alma. Jesus Cristo, salva-me. Senhor Jesus, tem misericórdia de mim. Aleluia. Porque quem nasceu de novo não é perfeito. Ele ainda tem uma natureza má. Só que agora quem controla a sua vida é o Espírito Santo de Deus. E Jesus, Ele continua olhando nos nossos olhos e dizendo: digo-lhes a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus, ninguém vai poder sentar no banquete, ninguém vai poder cear com Jesus, ninguém vai poder sentar-se à mesa com Paulo, ninguém poderá desfrutar da vida eterna se não nascer de novo. O tema que nós estamos tratando hoje, ele é extremamente importante, porque mais do que uma cura, mais do que uma libertação específica, nós precisamos ter a certeza da nossa salvação. Nós precisamos sair daqui hoje completamente convictos de que opera em nós uma transformação pela palavra e pelo Espírito. Segundo, a necessidade do novo nascimento. Este assunto é tão fundamental, é tão terrível esta verdade, é tão pavorosa esta verdade, que ao conversar com Nicodemos, o Senhor por 2 vezes afirma sobre a necessidade do ser humano nascer de novo para obter a condição de ver o reino de Deus. As razões pelas quais essa necessidade é urgente em nossas vidas são justamente porque o pecado e a natureza corrompida que habitam naturalmente no coração de todos os seres humanos precisa ser dominada por Deus. Dentro de nós, como eu disse semana passada, há uma natureza má que precisa ser dominada, e somente o Espírito Santo em você pode dominar essa natureza má. O apóstolo Paulo, ele diz assim: quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito, pois eles são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Para qualquer pessoa que não nascer de novo, irmãos, tudo que você fala a respeito da palavra é loucura. É loucura. Assim como o rio corre para a foz, assim como o pássaro voa pelos céus, assim que as pedras
é como as pedras caem no chão quando nós as soltamos. Assim é o coração do homem, se inclinando para aquilo que é mal. A pessoa não regenerada, ela ama os inimigos da sua alma e odeia aqueles que querem bem. O que não nasceu de novo, ele chama aquilo que é mal de bom e chama aquilo que é bom de ruim. Os que não nasceram de novo sentem-se confortáveis com o pecado. Eles não sentem prazer nenhum em Cristo. Eles não simplesmente cometem o pecado, mas eles amam. Eles se confortam. Eles não enxergam perigo nenhum no pecado. Quando o Senhor Jesus adverte sobre a necessidade do novo nascimento, é para mostrar que se o Espírito Santo não for brotado em nós, essa natureza má, essa natureza pecaminosa, continuará regendo as nossas vidas. Porque quem não nasceu de novo, sempre fará aquilo que é contrário à vontade de Deus. A direção natural da correnteza das nossas mentes e corações, ela deve ser alterada. A imagem de Deus em nós, que um dia foi manchada pelo pecado, ela precisa ser restaurada. A desordem, a confusão que Satanás pelo pecado implantou nas nossas almas, elas não podem mais nos dominar. As primeiras coisas já não podem mais ser as últimas, nem as últimas serem as primeiras. Cristo precisa entrar em nós para colocar em ordem o curso da nossa vida. Porque a pessoa que não nasceu de novo, ela caminha em um lado oposto ao lado de Deus. Nós precisamos ter a certeza de que nós estamos caminhando para o lado de Deus. Em suma, existem duas coisas que o Senhor Jesus Cristo faz na vida daqueles que se arrependeram e foram salvos. A primeira coisa que Deus faz por um arrependido verdadeiramente é que Ele lava o pecado, todo o pecado, em seu sangue. E Ele torna inocente aquele que era culpado. Esse primeiro benefício que Cristo opera em nós se chama justificação. Justificação é o ato pelo qual Deus tornou o homem que era culpado. Deus recebe a condenação em seu lugar e o torna justo. Aquele que era injusto passa a ser considerado justo. Não porque ele tem algo de bom, mas porque Deus, através do seu sacrifício, recebeu a condenação em seu lugar. A segunda coisa que Deus faz pelo pecador arrependido, Ele coloca o Espírito Santo e a palavra em seu coração e muda completamente a sua história. Ele faz com que, como eu disse, as coisas de Deus prevaleçam em relação às coisas do mundo. Isso se chama novo nascimento ou regeneração. Essas duas benfeitorias, elas são absolutamente necessárias para que nós sejamos salvos, para que nós nos livremos da condenação. A mudança de coração, ela é tão necessária, tão emergente, quanto o perdão dos pecados. E o perdão dos pecados, ele é tão necessário quanto a mudança de mente. Não basta você simplesmente confessar e chorar os seus pecados aos pés do Salvador. É necessário que você mude a rota da sua vida, que você mude a sua forma de pensar, que você pare de fazer aquilo que desagrada a Deus. Então, primeiro, nós choramos, nos arrependemos, recebemos o perdão e, consequentemente, paramos de fazer ou lutamos para não fazer aquilo que outrora nós fazíamos. É por isso que nós insistimos para você dar atenção à pregação da palavra. É por isso que nós insistimos para que você ouça a voz de Deus. É por isso que nós insistimos para você buscar o Espírito Santo em todo momento. Porque somente o Espírito Santo tem poder de mortificar a carne. Só Ele pode fazer-nos vencer.
É o Espírito de Deus em nós que nos faz corrigir as nossas más condutas. Somente Deus pode nos fazer vencermos as nossas debilidades. Eu estava conversando com a minha mãe hoje à tarde, e eu disse para ela que o ser humano naturalmente, qualquer um, irmãos, qualquer um, ele é extremamente miserável, ele não consegue dar um passo rumo a Deus. Se não for o Espírito de Deus, ele não consegue alcançar salvação. Cristo almeja, sinceramente, que nós estejamos preparados para adentrarmos em seu reino. Deus não quer condenar ninguém, querido. Deus não quer mandar ninguém para o inferno. Deus, ele deseja que nós desfrutemos do seu reino, tanto aqui na terra e também lá na glória eterna. E é por isso que ele deu para nós todas as ferramentas de que nós precisamos para sermos salvos. Ele nos deu a palavra e ele nos deu o Espírito. E uma vez que ele nos deu a palavra e nos deu o Espírito, ele diz: digo-lhes a verdade, que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Por último, nós vamos falar sobre as marcas de um cristão que nasceu de novo. E preste atenção, essas marcas que eu vou citar aqui são marcas que acompanham a vida daquele que nasceu de novo. E agora é necessário que você analise muito bem se você possui ou não possui essas marcas. Na carta de João, na primeira carta de João, ele nos fala de pelo menos 4 marcas que o Espírito Santo faz nascer naqueles que se tornaram novas criaturas. A primeira marca está lá em 1 João capítulo 3, versículo 9, diz assim: todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Ainda em 1 João capítulo 5, versículo 18, está escrito assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Quando João afirma que o homem nascido de Deus não pratica o pecado, ou que ele não está no pecado, ele não está querendo dizer que um cristão regenerado não peca. Não é isso que ele está dizendo. Isso seria um absurdo, porque apesar de nós termos nascido de novo, nós ainda estamos vinculados a um corpo corruptível. E infelizmente haverão momentos que nós vamos ceder à tentação. Isso acontece. A interpretação correta do que João quis dizer em relação aos nascidos de Deus não estarem no pecado é no sentido de que eles já não estão mais submersos numa vida de pecado e engano. Eles já não pecam mais com o coração. Eles já não pecam mais com o desejo deliberado. Eles já não têm mais uma inclinação desejosa para o erro. O homem nascido de Deus, ele odeia o pecado. Ele luta contra o pecado. Ele luta, ele esmurra o corpo para viver em santidade. Quando ele erra, não é por prazer, é por descuido, por não vigiar, por não orar. O cristão que nasceu de novo, por mais que ele erra, mas ele não quer errar. É como Paulo diz: eu não quero fazer essas coisas, mas eu acabo fazendo. E aquilo que eu quero fazer, isso eu não faço. Mas o cristão que nasceu de novo, ele está desperto, e ele luta, ele está em guerra. Agora o cristão que não nasceu de novo, ele está conformado, ele está entregue, ele esconde o pecado, ele coloca uma máscara, ele esconde o erro. Agora, os que estão despertos lutam contra. A mulher e o homem que nasceu de novo, eles enxergam o pecado como uma praga, como uma desgraça. Diferentemente do nosso regenerado, ele tem prazer no pecado, ele tem prazer no erro, ele não vê problema nenhum naquilo. João está querendo nos mostrar, querido, que os que nasceram de novo, eles vivem uma vida para tentar, de todas as formas, não envergonhar a Deus. Eles lutam para fugir da aparência do mal. João está nos mostrando que aqueles que nasceram de novo, eles desejam sinceramente não pecar contra Deus. Os nascidos de novo, eles erram, eles falham,
Porém, a natureza nova que se formou dentro deles não deseja e não aceita mais aquilo. Ele está em guerra. E é isso que você precisa identificar em você. Você está em guerra contra o pecado ou você está conformado contra o pecado? Os erros que ainda tentam te perturbar, você está conformado com eles ou você está lutando contra eles? É isso que João nos mostra. A disposição mental de quem nasceu de novo, ela é voltada contra o erro, apesar dele ainda errar. A segunda marca do cristão nascido de novo está em 1 João 5,1, que diz: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. O que o apóstolo João está querendo dizer aqui sobre a fé do nascido de novo diz respeito sobre a forma especial que uma pessoa que nasceu de novo olha para Jesus. A pessoa que está morta em seus delitos e pecados, ele olha para Cristo com indiferença. Com indiferença. Muitos, inclusive, fazem como fizeram esse pessoal da escola de samba. Apresentam Cristo como um derrotado, porque não tem um pingo de respeito e temor pelo nosso Salvador. Para eles tanto faz falar que Jesus Cristo é um derrotado por Satanás ou não. Contudo, quando uma pessoa nasce de novo, ela passa a olhar para Jesus como o Salvador da sua alma. Ela passa a olhar para Jesus como Senhor, como Rei. Ele passa a olhar para Jesus como alguém digno de ser reverenciado, de ser adorado, de ser amado. A pessoa que nasceu de novo, ela olha para Cristo como se a sua única esperança. Ele passa a olhar para Jesus com a prioridade de servi-lo, de honrá-lo. Muda a visão dele a respeito de Jesus. Aí eu te pergunto, como você olha para Cristo? O que gera em você quando você olha para Cristo? Quando você está nos cultos, quando você é confrontado, você teme a Jesus, você o ama, você o adora, você tenta respeitá-lo. Automaticamente, quando uma pessoa que nasceu de novo olha para Jesus, sabe o que acontece com ela? Ela começa a ver a miséria que existe dentro da sua carne. Ele começa a ver o quanto ele é mau e o quanto ele precisa de um Salvador. Porque as pessoas que estão aí fora, elas não precisam de um Salvador. Elas não querem um Salvador, mas quando a pessoa olha para Jesus, desperto, ele começa a ver que, Senhor Jesus, se não for a sua misericórdia, se não for a tua graça, porque eu sou um pecador. E Paulo, ele mesmo diz, ele fala, miserável homem que sou. Quando você mantém os olhos abertos em Jesus, desperto, você vê que você não pode nada sem Ele. É isso que João quis dizer quando todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Se Jesus não tem gerado impacto na sua alma, se Cristo ainda é alguém que você pouco dá atenção, você precisa começar a clamar e pedir para que a sua alma seja desperta. Você precisa falar, Senhor, eu preciso olhar para Ti como o Senhor realmente é. Eu preciso começar a focar no Senhor da maneira que o Senhor merece ser focado. Outra marca do nascido de novo está prevista em 1 João capítulo 2, versículo 29. Se vocês sabem que Ele é justo, saibam também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. A pessoa ímpia, aquela que ainda não teve um encontro com o Senhor, elas enxergam as coisas espirituais como algo entediante, como algo desnecessário, como algo chato. Coloque um ímpio para assistir um culto aqui. Ele vai contar os minutos para ir embora. Porque a pessoa que não nasceu de novo, ela não tem prazer nas coisas de Deus. Não tem prazer nenhum nas coisas de Deus. Para ele tudo isso aqui é uma chatice. Qualquer pessoa vai falar, meu Deus, o que esses crentes fazem na igreja?
Para que tanto culto? É muito chato o culto. Porque eles não têm prazer na justiça de Deus. Agora, quem nasceu de novo, irmãos, eles amam estar envolvidos com as coisas de Deus. Os que nasceram de novo amam cumprir a palavra. E ele se alegra quando ele vence a tentação. Ele se alegra quando ele obedece um mandamento bíblico. Ele se alegra quando ele é chamado a atenção. Ele se alegra quando ele é importunado. Ele se alegra quando o pecado dele é confrontado. Quem nasceu de novo tem prazer em ouvir uma mensagem onde o seu pecado é confrontado. Por quê? Porque ele sabe que Deus está dando uma oportunidade para ele se arrepender. É simples assim. Você pode ter um termômetro para analisar se você nasceu de novo quando você ouve uma repreensão. Porque quem nasceu de novo ama a repreensão. Ama a repreensão. Ele ama a correção. Ele ama estar de acordo com a palavra. Ele ama poder observar que ele está agradando o seu Senhor. E o que gera prazer em você? Quando a palavra é pregada, quando o seu pecado é confrontado, quando você é chamado a atenção pelo pastor, o que gera em você? Qual é a reação da sua alma? O que passa pela sua mente quando você tem a sua vida exposta? Se você nasceu de novo, você se alegra. Se você nasceu de novo, você ama praticar a justiça. Outra marca do nascido de novo nós encontramos em João capítulo 3, versículo 14. Sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os nossos irmãos. Quem não ama, permanece na morte. Um homem e uma mulher regenerados sentem sincero e verdadeiro amor pelos seus irmãos em Cristo Jesus. O texto é muito simples quando ele diz: quem não ama, permanece na morte. Quando nós nascemos de novo, o Espírito Santo é brotado em nós. Nós passamos a olhar para as pessoas, e acima de tudo para os nossos irmãos, com um olhar diferente. Nós passamos a olhar para os nossos irmãos da mesma forma que Jesus Cristo olha para ele. Nós já não olhamos os nossos irmãos como uma pessoa qualquer. Nós o olhamos como um guerreiro companheiro de viagem, como um companheiro de luta, de guerra. Os nascidos de novo, eles não olham para o seu irmão com desprezo e com indiferença, mas eles olham com um olhar de misericórdia. Amar não é sentimento. O amor cristão não é sentimento, mas é preocupar-se. É esforçar-se para ajudar o outro. É se doar quando aquele perde as forças. É protegê-lo quando tudo desaba em sua cabeça. Sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os nossos irmãos. Enfim, meus irmãos, em mais um dia de campanha que nós estamos aqui, o conselho do Senhor Jesus aos nossos corações é nos mostrar que nós precisamos do novo nascimento. É nos mostrar que nós devemos abandonar definitivamente o velho homem e vivermos a nova vida que Cristo nos deu. E você hoje, eu vou passar para o pastor daqui a pouco, mas você hoje aí, na sua mente, no seu coração, não se contente em sair daqui sem ter a certeza de que você passou pelo novo nascimento. E se você de verdade sente que ainda não aconteceu isso com você, clame, clame e clame a Deus. Amém? Eu agradeço a oportunidade.